Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. A Grécia em algum momento foi a maior potência? Sim, com Alexandre o Grande se tornou a maior potência da sua época. E aí ela perde essa potência pro Império Romano. Pro Império Romano, exatamente. Porque assim, se a gente parar para pensar desde a época da Grécia contra a Pérsia, houve uma coalizão assim fantástica entre os gregos. Os gregos se juntaram e literalmente expulsaram os persas. E quando a gente fala dos persas, a gente não pode esquecer que era o maior império da época. Era gigantesco do ponto de vista territorial, era gigantesco do ponto de vista militar, porque eles eram grandes guerreiros. Não é essa loucura que a gente vê nos filmes, aí eu entro um pouco no meu trabalho que eu faço lá, né, no canal, especialmente no Brasão de Armas, que eles saem correndo como uns loucos, sem preparo nenhum, sem nenhum tipo de estratégia e simplesmente são trucidados ali. Não, eles são povos sofisticados ali. Eles conhecem a arte da guerra. Claro que tem um tamanho enorme, uma quantidade muito grande de mercenários, mas eles não se tornaram o que se tornaram por sorte, né? Eles sabiam o que estavam fazendo e tinham estratégia. Mas nesse embate, por exemplo, entre os gregos e persas, eles conseguiram se unir de uma maneira maravilhosa. Todos eles, todas as cidades gregas. Mas depois, quando Atenas, por exemplo, começou a subir, Esparta começou a ficar com inveja. Peraí, como é que Atenas está crescendo e a gente está começando a ficar para baixo? Então a gente tem que fazer alguma coisa para impedir esse poder de Atenas. E o que a gente faz? Guerra. E aí surgiu a Guerra do Peloponeso, em 431 a.C. Os espartanos dividiram a Grécia no meio, atenienses com a outra metade, e aí o conflito mais sangrento da história da Grécia aconteceu. Nem com os persas foi tão bizarro assim. Quais são os números? Tem? Pra gente ter uma noção? É praticamente impossível, porque foram 27 anos de guerra. Cara, então não tem como saber. Não tem como saber. O que a gente sabe é a dimensão da desgraça que aconteceu na Grécia, né? Primeiro que a Grécia ficou em frangalhos. Por quê? Não só no sentido pessoal, né? De gente, do fator humano, mas no fator territorial também. Por quê? A gente pensa muito que os espartanos, né, eram aqueles povos protetores da Grécia, vamos lutar pela Grécia, aquele mito que o filme passa pra gente, né? Aí muita gente diz, pô, Thiago, mas é Frank Miller, cara, é um quadrinho e tal. Mas o Frank Miller se baseou na história, né? Então, assim, a gente não pode também separar completamente. É um fanfic, puro e simplesmente, o filme 300? Acho que não é essa a ideia. Quem assiste o filme tá querendo ver alguma coisa ali que seja interessantemente ou minimamente real, né? Mas quando a gente vê que os caras são colocados como os salvadores da Grécia, opa, peraí, vamos ver as fontes originais, né? E aí, pra gente entender esse impacto geopolítico. 27 anos de guerra. Grécia dividida, mais dividida ainda do que antes. Esparta entrega todas essas cidades que lá no início os atenienses lutaram contra os persas para proteger, lá da Turquia, né? Da região da Turquia. Fica com os persas. Então, aí já tem uma ruptura do mundo grego. Metade do mundo grego está com os persas e a outra metade está no continente. Então, olha o caos geopolítico que já acontece. E aí, a Esparta, de certa forma, tenta manter o seu controle ali, né? O seu poder. Porque agora, como a gente se aliou aos persas, os persas são do nosso lado. Só que causou um rebuliço na Grécia Antiga, porque, peraí, como que os espartanos entregam para os nossos inimigos o nosso povo? Isso não está certo. E aí, depois da Guerra do Peloponeso, que terminou no finalzinho do século V, mais conflitos começaram a acontecer. Só que conflitos dessa vez para erradicar Esparta. Os gregos da época, liderados por Atenas e por Tebas, queriam acabar com os espartanos de fato. Por causa dessa traição. Por causa dessa traição. Mas qual era o interesse de Esparta em entregar essas cidades? Por que eles fizeram isso? Ganhar a guerra. Porque eles não estavam conseguindo ganhar a guerra contra Atenas. Mas em algum momento eles foram amigos? Dos persas? Espartanos e gregos. Em algum momento eles foram... conviviam de boa? Sim. Por exemplo, eles tiveram alguns interesses em comum. Por exemplo, na guerra contra os persas, houve uma certa união. Houve uma liga para lutar contra os gregos, né? Beleza, isso aconteceu, mas a gente pode dizer que de maneira rápida e breve, levando em consideração todo o século de luta contra os persas. Foi basicamente 10 anos que houve uma união legal entre a Grécia. E aí que surgiu aquela ideia assim, né? Puxa, a gente pode se tornar um povo só, né? Olha como a gente é forte se a gente estiver junto. Só que quem pensava assim não era Esparta. Esparta só olhava para o umbigo dela.
Quando então rolou, Atenas se tornou muito forte, porque era Atenas que estava lutando contra os persas e protegendo essas outras cidades mais frágeis, né? Cobrando impostos, é claro, também não é porque era boazinha não, a gente vai proteger e lutar por vocês. Se tornou um império, né? Mas estava cumprindo o papel dela, que era lutar contra os persas, os invasores. E aí Esparta então viu que Atenas estava crescendo demais, então foi à guerra para frear esse crescimento de Atenas. Só que não estava conseguindo vencer. Mais ou menos 17 anos depois do início da guerra, mortes e pobreza, né? E muitos efeitos colaterais que a guerra causa, e Esparta sofrendo isso. O que a gente faz agora? Não tem como vencer essa máquina, porque Atenas foi a primeira superpotência naval da era do mundo, a gente pode dizer assim. A primeira que colocou mesmo o poder marítimo como o centro de todo o seu poderio militar. Como que a gente encara eles? Que a gente não tem marinha? Persas. Os persas têm dinheiro, os persas têm barcos, né? Então vamos nos aliar a eles. Então os espartanos, eles iam pelo interesse. Puramente interesse. E aí é aquele ditado que eu até mencionei há pouco. O que é melhor para Esparta? Independente dos gregos. Que se danem os gregos. O que é melhor para Esparta? Se aliar a Pérsia? Vamos lá, a gente se alia a Pérsia. E aí entregaram então essas cidades-estados gregas todas para a Pérsia e receberam a ajuda dos persas então. E aí gerou todo esse rebuliço, essa tragédia geopolítica grega. E aí com o passar dos anos, mais ou menos 370 a.C., atenienses e tebanos se unem e literalmente liquidam os espartanos. Houve uma ruptura assim completa da conexão grega. Só que para chegar a isso, Atenas já estava destruída, Corinto já estava destruída, Esparta já estava destruída, Tebas estava fraca. Então você tem um efeito colateral muito nocivo que fez com que os romanos chegassem na Grécia. Olha aí. Tá tudo pronto já. Tudo pronto. Entendi. É só a gente dar umas espadadinhas nos caras que tá tudo sob controle. Os caras já estão destruídos. E eles ainda conseguiram, de certa forma, resistir um pouquinho na Batalha de Corinto, que foi a Batalha da Conquista de Roma na Grécia. Ainda tentaram lutar e tal, mas eles não tinham a menor condição de encarar aquela máquina de guerra coesa que eram os romanos. Então meio que a culpa foi deles próprios de se dizimarem, abrindo caminho para os romanos, né? Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.